está de volta. Steve Rogers com Mjolnir, Destino parando Stormbreaker com 2 dedinhos, Vingadores vs X-Men. E cara, a gente vai analisar agora cada frame desse trailer juntos, então se prepara, vem comigo para a maior análise de todos. Vamos lá, galera. Transpeter aqui. O trailer começa mostrando a placa da Escola Xavier para jovens superdotados, né? E logo em seguida a gente tem o Xavier olhando para uma incursão. Na verdade, galera, ele tá vendo uma terra paralela ser destruída durante a incursão. É isso que ele tá vendo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os X-Men conseguiram parar uma terra destruindo outra terra. Se vocês repararem na janela, ela tá quebrada. Então essa cena acontece depois de outra cena, onde o Xavier vai encontrar o Magneto na mansão. Só pra vocês entenderem, ok? A cena que o Xavier conversa com o Magneto, provavelmente, é antes do Magneto se levantar e impedir uma incursão. E só pra lembrar, incursões é quando uma terra se choca com a terra de outra realidade. E no final, os dois universos são destruídos. Os universos inteiros, entende? Pra impedir a incursão, é só impedir o choque entre as duas terras. E como que você faz isso? Como é que você impede o choque entre as duas terras? Bom, a primeira opção vocês estão vendo aí, que é destruir a terra paralela. Aí dessa forma os dois universos se salvam. Isso bate com os vazamentos que a gente teve até agora, onde diziam que os X-Men iriam invadir a terra do Homem-Aranha do Tobey Maguire pra explodir aquela terra dele, né? A ideia é que o filme começa com o Homem-Aranha, o Norman Osborn e o Dr. Octopus enfrentando o Wolverine, Deadpool e o Magneto. Deixando claro que a grande ameaça do filme são as incursões. Mas a gente sabe que o verdadeiro vilão é o Dr. Destino. E é ele que aparece logo no começo do trailer. Galera, essa cena tá incrível, pô, porque o Dr. Destino tá com o visual perfeito, cara. É uma das melhores adaptações de super-heróis que eu já vi. E além do visual, a voz dele carrega, né, aquele sotaque da Latvéria. Be faced with an unthinkable decision. Robert Downey Jr. mudou completamente a voz. Ele encarnou o personagem, sabe? Não dá pra saber exatamente o lugar que o Dr. Destino tá nessa cena aí. Eu acredito que essa cena faz parte da cena com Thor. Só que eu vou falar nela daqui a pouquinho. Mas o que me chamou a atenção é o que ele diz. Algo se aproxima. Algo que talvez não consigamos evitar. Antes desse dia terminar, deveremos tomar uma decisão impensável. E essa frase é o segredo para vocês entenderem o trailer. Mas eu vou explicar ela melhor até o final desse vídeo. Foca nela, porque aqui o Destino tá dizendo que vai ter que fazer algo impensável. Logo é algo melhor que simplesmente destruir uma terra paralela. Mas calma que eu vou explicar isso pra vocês. Vamos lá. Os Vingadores. A próxima cena pula para Nova York. E aqui tem a Torre dos Novos Vingadores. Eles colocaram o símbolo deles bem no meio do prédio. E se vocês repararem, dá pra ver que tem outras estruturas ao redor que são espelhadas. Parece que aumentaram o prédio, ele tá mais robusto que quando era do Tony Stark. Em seguida o trailer pula pra cena da nave do Quarteto Fantástico abrindo e eles saindo de dentro dela junto com o Thor. E aqui parece que tá rolando um jogo de imagens com essa e com as próximas duas cenas, né, pra dar uma ideia pro público de que eles chegaram ali na Torre dos Vingadores. Mas tem muito mais cena do que a Marvel mostrou. Eu acredito que junto do Quarteto Fantástico e do Thor, tem também o Steve Rogers e o Dr. Destino. Vocês vão entender melhor até o final desse vídeo, segura aí. A próxima cena mostra o Sam Wilson, Bucky e Scott Lang do mesmo lado, né, olhando pra uma pessoa com cabelo comprido. Eu vou falar pra vocês, eu acho que esse cara é o Steve Rogers. E eu acredito que se essa cena tivesse mais alguns segundos, daria pra ver o Sam e o Bucky abrindo um sorriso lá, né, uma cara de surpresa, igual o Scott Lang. E o mais legal, se for o Steve Rogers, ele ainda não entregou o escudo pro Sam. Imagina se esse encontro criar um paradoxo temporal. Isso seria maneiro. Tipo, o Steve vê o Sam com o escudo, depois volta no passado e entrega o escudo pra ele. Bom, a próxima cena mostra todo mundo dentro da sala de reuniões dos Novos Vingadores. E vai lembrar que a cena pós-crédito Thunderbolts foi filmada pelos irmãos russos. Então isso aqui vai ser meio que uma continuação direta daquele filme. O Bob tá ali, no cantinho esquerdo, usando sandálias. O agente americano ainda tá com o escudo amassado, o Guardião Vermelho tá com o uniforme patrocinado dos New Avengers, né, com Z. É o mesmo momento. Nessa cena, vocês vão lembrar, tava rolando aquela crise da marca registrada dos Vingadores. Então pode ser que o Capitão América e o Homem-Formiga estão ali por causa disso. E vai lembrar também que nessa época a Helena fala de uma crise especial que tá rolando e que estão escondendo os detalhes deles. Eu acredito que essa crise pode ter relação direta com a incursão. Talvez quando tá perto de começar uma incursão, o universo começa a rachar em várias fendas, igual acontece em Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, né? Ou quando a Marvel abrindo aquele portal dimensional que enviou a Mônica pra Terra dos X-Men. Essa incursão pode ter enfraquecido o tecido dimensional e facilitado a entrada do Quarteto Fantástico no universo 66. Essa crise no espaço pode ter chamado a atenção do Thor. Pensem comigo, galera, pensem! Abriu uma fenda no espaço, o Thor percebeu, foi lá ver o que era. Daí ele encontra a nave do Quarteto Fantástico. Faz sentido, né? Mas independente de como isso vai acontecer, vamos focar no telão no fundo. Dá pra ver que o Reed tá explicando pra galera o que tá acontecendo. E no telão tem 3 terras conectadas. Ah, Pedro, mas as incursões não são só 2 terras? Não necessariamente. Na verdade, o multiverso do Semi é uma árvore, né, cara? Cheio de galhos. Então, as incursões elas podem acontecer com várias terras, com vários universos, né? Ao mesmo tempo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. As 3 terras provavelmente são a Terra dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e dos X-Men. E aqui eu vou adiantar pra vocês uma coisa, se tratando de ciência,
O Reed é um dos caras que pode resolver isso. No filme do Quarteto Fantástico, ele criou uma máquina que é capaz de teleportar Terra para outro canto do universo. Ah, Peter, então era só ele ter salvado a Terra dele? Sim, mas como aqui tem 3 terras e não 2, se ele salvar a Terra dele, ainda corre o risco do impacto das outras 2 destruir o universo dele, seria uma baita saída narrativa. Sem falar que eles são heróis, então eu acho válido eles quererem salvar outras terras se eles puderem. Pô, se o Quarteto Fantástico escutar que tem mais 2 universos inteiros que podem ser salvos com a tecnologia do Reed, por que eles não fariam isso? Pra mim, essa reunião é pra isso, né? Eles vão se dividir em grupos pra espalhar as invenções do Reed Richards pra tirar as terras da rota de colisão. E aí, com isso, a incursão acaba e os universos continuam intactos. O que muda é que a Terra vai estar no outro canto da galáxia. E para isso funcionar, tem que instalar esses teletransportadores em vários cantos da Terra, nem todas as terras. E outro detalhe que me chama a atenção nessa parte do trailer é que o Thor fala que lutou ao lado de vários guerreiros mais poderosos, bem mais poderosos que essa nova equipe, né? E que alguns deles morreram enfrentando inimigos e ameaças que assustaram o Thor muito menos do que essa ameaça que tá chegando agora. Percebe? Aquela coisa que eu falei no meu react, né? Pô, foi uma farmada de aura estilo John Wick. Então ele teve aliados mais fortes que morreram para ameaças menos assustadoras do que a atual. Ah, Pedro, ele tá falando do destino? Pode ser que sim, mas pode ser que ele tá falando do fim do multiverso, é uma baita ameaça. Para pra pensar comigo, galera. O Thor enfrentou os gigantes de gelo, o Loki, né? Os Chitauris, o Malekith, a Hela, o próprio Ragnarok de Asgard, o Thanos, o Gore. E mesmo assim, cara, ele acredita que a próxima ameaça é a maior de todas. Eu sei que o trailer faz isso pra mostrar pra gente, né, que o destino é uma grande ameaça. Tá passando autoridade pro destino, né? É transmissão de autoridade. E de fato, com certeza, o Dr. Destino é a maior ameaça de todos até agora no CM. Tem nem o que questionar. Nessa reunião, pelo menos, eu acredito que o Thor tá falando das incursões. É o fim de todas as coisas. E ele tá com medo. Pô, nem um deus pode impedir isso só com a força bruta. Não tem como. Por isso que eu acho que o trailer tá enganando o público, fazendo a galera acreditar que o Thor nessa cena tá falando do destino. Mas na real, o próprio destino deve estar ali na sala como aliado. Faria total sentido, por quê? Porque ele aparece na cena pós-créditos do Quarteto Fantástico. Ele deve ter começado tudo isso, né? Ele começou. Batalha em Talocan. Eu expliquei pra vocês o que deve ser o plano do Reed. Pra simplificar o filme, né, talvez o Reed invente algo melhor pra colocar só num ponto, né? Eu acredito que no universo do Quarteto Fantástico essa parada deve estar pronta. Agora falta na Terra 616 e na Terra dos X-Men. Ah, e lembrando que eu pensei no teletransportador do Reed porque é algo que ele projetou e existe no CM. Mas pode ser uma máquina diferente que talvez empurre as terras e impeça a incursão. E é aí que os heróis vão se dividir em grupos pra instalar essas máquinas. O grupo da Terra vai pra Talocan. E aqui eu vou reunir algumas cenas pra explicar melhor o que tá acontecendo. Tem uma cena onde a Shuri tá andando no deserto com a água rodeando tudo. Lá no fundo tem a nave dos Vingadores posando. E eu acredito que esse lugar pode ser uma área de Talocan, né? Meio que uma embaixada ou talvez um lugar onde o Namor afastou o mar para receber visitas. Talvez esse lugar vá ser importante para impedir a incursão. Eu não sei a situação atual da Shuri, se ela é uma vingadora ou se eles vão lá, né, pedir ajuda pra Wakanda por ser a nação mais tecnológica do mundo. Mas uma coisa é certa, a Shuri é extremamente inteligente, a gente sabe disso. Pode ser que a Shuri já sabia das incursões e acabou chegando no mesmo local com os Vingadores. Nos quadrinhos dá pra rastrear o local que vai acontecer a incursão, pode ser isso. Mas independente do motivo, o trailer mostra que eles vão se encontrar pra falar com o Namor. O que eu não gostei nessa cena, galera, é que ela parece inferior ao teaser que tem a Pantera Negra e o Coisa. Parece que não tá finalizada, não sei se percebem isso, né? O Coisa tá muito esquisito, parece que amassaram ele naquela roupa. E tá meio perceptível que tudo aquilo ali é um cenário e um fundo verde, né? Tipo, no fundo. Parece. Não tá tão realista quanto no outro teaser sem água. Ok, mas isso é o de menos. Enfim, o Namor aparece e tá com uma roupa que lembra vários uniformes dele nos quadrinhos. E tem uns detalhes em couro que podem ser por causa da parceria deles com a Kanda. Da mesma forma que os detalhes azuis no uniforme da Shuri por causa também de Talocan. O fato é que essa aliança entre o Wakanda e Talocan pode ter facilitado o encontro com o Namor. Só que por algum motivo o Namor não tá nada feliz e a Shuri parece estar meio apreensiva. Eu imagino que pelo fato das duas nações serem parceiras, talvez o Namor tenha se incomodado com a ideia da Shuri ter deixado o Wakanda por um tempo. Ou ele tá pé da vida por ela ter levado estrangeiros na cidade dele. O que eu sei é que em seguida o rei, né, um Baco, começa a perceber o movimento da galera ao redor dele. E a cena corta pra Shuri vestindo a máscara da Pantera Negra e pronta pra lutar. Deu ruim, galera, agora deu ruim. A visita não foi amigável e o resto do trailer comprova isso. Os soldados de Talocan começam a cercar os heróis. E aí, vocês acham que vai ficar tudo bem? E ó, tem uma outra cena que mostra a Su olhando pra Shuri. Se isso não for jogo de cenas, as duas estão se despedindo. A Shuri tá indo embora. Não dá pra ver o que aconteceu com os outros Vingadores ou com coisa. Mas que eu sei que depois tem uma cena da Su usando os poderes dela e outra cena com o Namor partindo pra porrada. Só com essas cenas eu consigo teorizar que deu ruim a conversa com o Namor
e que a Sue e talvez mais alguns ficaram pra trás pra segurar o Namor. Enquanto isso, a Shuri foi embora pra finalizar a missão. Se for isso mesmo, o Namor pode ter achado arriscado o plano original pra impedir as incursões e aí resolveu seguir um plano mais violento. Nos quadrinhos, cara, o Namor é o único Illuminati que aceita destruir uma Terra sem pensar duas vezes. Namor, pô, chega na voadora. Mas ok, se não for nada disso, bom, aí eu acho que a Sue e os outros heróis ficaram ali pra instalar o dispositivo ou algo do tipo. Enquanto isso, eles foram atacados por algum outro inimigo. Isso explicaria a Sue usando os poderes e o Namor entrando na luta pra ajudar. A Marvel não mostrou tudo no trailer, mas tem vazamentos falando que o Dr. Destino tem vários aliados. E que, inclusive, existe um traidor no meio dos Vingadores. O que vocês acham que pode estar acontecendo nessa cena? Sue versus Namor? Namor traidor? Ou inimigo novo? Pô, mas o que chama mais atenção é a Marvel fazer questão de colocar uma cena onde a Sue e o Namor estão no mesmo lugar. Isso aí foi de propósito. Eles estão querendo colocar coisa na cabeça do Reed Richards. Ainda mais com o vazamento que saiu que fala que vai ter uma cena onde o Namor vai carregar a Sue no colo. É mole isso? Bom, deixa ele fofoca. Vamos focar no trailer aqui. Vingadores versus X-Men.